A Grande Pirâmide deveria ter desabado. Não uma vez, várias. Pela física, uma montanha de quase 6 milhões de toneladas, empilhada à mão e furada por vazios, não tinha como ficar de pé por 4.500 anos. Tudo que foi construído na mesma época que ela já virou pó. Os templos, as cidades, os impérios inteiros. Ela não. Cada vez que a natureza tentou derrubar essa montanha, os egípcios responderam com um truque. Um truque simples demais para acreditar. Esse vídeo conta esses truques, um por um, e termina naquele que ninguém até hoje conseguiu explicar. ...146 metros, quase 50 andares de pedra maciça. Por quase 4.000 anos, nada mais alto foi construído. Mas a primeira ameaça apareceu antes da primeira pedra subir. A distância. O granito das câmaras vinha de Assuã, 900 quilômetros rio acima. Arrastar aquilo por terra teria matado a obra antes de começar. Então os egípcios pararam de brigar com a paisagem e usaram ela a favor. O Nilo virou estrada. Em 2024, cientistas acharam um braço perdido do rio, hoje seco, correndo bem ao lado das pirâmides. E quem provou isso tem nome: Merer. Um chefe de equipe que anotou cada viagem num diário de 4.500 anos. Primeira ameaça vencida. Mas tirar a pedra do chão era um problema muito pior. Um bloco comum pesa 2,5 toneladas. Os de granito, mais de 60. E não havia motor, nem guindaste, nem roda. Só corda, madeira e um truque que a ciência levou milênios para entender. Numa pintura antiga, um homem joga água na frente de um trenó. Parece ritual. É física. Areia molhada, na medida certa, corta o atrito quase pela metade. A pedra não fica leve, fica possível. Repetido mais de 2 milhões de vezes. Segunda ameaça, vencida, mas empilhar 2 milhões de blocos com precisão perfeita criou a ameaça mais silenciosa de todas. Um erro de um dedo no primeiro canto viraria uma pirâmide torta para sempre. E eles não tinham laser, nem satélite. O único instrumento estava em cima deles: o céu. As 4 faces miram os pontos cardeais com erro menor que 1/10 de grau. Mais precisas que muita obra de hoje. Mas acertar a base era só metade da guerra. A outra metade era a gravidade. 6 milhões de toneladas empurrando para baixo e para fora, tentando abrir a montanha como um bolo que cede. E aqui está a sacada mais radical. A Grande Pirâmide não luta contra a gravidade. Ela contrata a gravidade. Base larga, topo estreito, todo o peso descendo reto para a rocha firme. A forma não é enfeite. A forma é a estrutura. Terceira ameaça, virada em aliada. Só que, para isso, precisaram abrir buracos gigantes no coração da montanha. E é aí que quase deu tudo errado. No coração da pirâmide fica a Câmara do Rei, um salão de granito com teto plano. E teto plano, debaixo de uma montanha de pedra, é sentença de morte. Faz as contas. Milhões de toneladas em cima de uma laje reta. Não tinha como aguentar. Aquele teto deveria ter trincado como osso. Não trincou. Porque escondidas em cima dele existem 5 câmaras vazias, empilhadas, coroadas por 2 blocos inclinados formando um triângulo. A lógica é quase uma trapaça. Tirar a carga do ponto frágil e jogar o peso para as paredes. A Câmara do Rei não sustenta a pirâmide. Ela é protegida dela. Até o vazio. Ali, trabalha. E se você acha que já viu o mais impressionante, espera. Porque a pirâmide não foi feita só para ficar de pé. Foi feita para ser atravessada. A passagem é baixa, apertada, escura, e aí, sem aviso, o teto dispara para cima. A grande galeria, quase 9 metros de altura. Aperto e depois grandeza. Aqui, engenharia e arquitetura são a mesma pedra. Força e beleza inseparáveis.
Agora, pare por 30 segundos e reflita. Se esse vídeo já te fez olhar diferente para a Grande Pirâmide, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Tem muita obra impossível assim vindo por aí. E no primeiro link da descrição tem um presente para você que atua na área da construção. A maior ameaça de todas não foi a física, foi o tempo. A pirâmide que você conhece hoje é apenas o esqueleto dela. Pronta, ela era branca, revestida de calcário polido, tão liso que devolvia o sol como um espelho. Uma montanha de luz no deserto. Só que ao longo dos séculos, os egípcios arrancaram esse revestimento liso e reaproveitaram as pedras para levantar a cidade do Cairo. Mesquitas, muralhas, casas, construídas com a pele da própria pirâmide. Ela virou pedreira. Perdeu a pele, o brilho e o topo. Mas não a lógica. E não foi erguida por alienígena nem por escravo. Do lado da obra havia uma cidade inteira de trabalhadores, com pão, cerveja e fratura tratada. Uma civilização inteira comprimida numa forma. Venceu o tempo. Mas aqui está aquele último truque que eu te prometi lá no começo. O único que ninguém conseguiu explicar. Em 2017, o projeto Scan Pyramids usou muons, partículas do espaço que atravessam rocha, como uma radiografia da montanha. E a imagem revelou um vazio de 30 metros, escondido acima da grande galeria. Ninguém entrou. Ninguém sabe o que é. A obra mais escaneada do planeta ainda guarda um cômodo onde nenhum humano moderno pisou. Então conta comigo. A distância deveria ter travado tudo. Viraram rio. O atrito deveria ter parado os blocos. Viraram areia molhada. A gravidade deveria ter esmagado a montanha. Viraram estabilidade. O teto deveria ter desabado. Viraram alívio de carga. O tempo deveria ter apagado tudo. Sobrou uma montanha. 5 vezes a Grande Pirâmide deveria ter caído. 5 vezes ela não caiu. Khufu ergueu tudo isso para não ser esquecido. A gente esqueceu o homem. Mas da obra, ninguém esqueceu um dia sequer. Talvez seja isso que toda grande obra ensina. Impossível não é o que não pode ser feito. É só o nome que a gente dá antes de alguém encontrar o truque. Agora me diz, qual obra do nosso século você aposta que ainda vai estar de pé daqui a 4.000 anos? Escreve aqui embaixo. E o que ficou de fora está no primeiro link da descrição.